e convidar o professor Gilson Luiz de Oliveira Lima, que é pesquisador e professor do Programa Interdisciplinar de Reabilitação e Inclusão no Centro Universitário Metodista, IPA. O professor Gilson coordena o Núcleo Interdisciplinar de Tecnologia Assistiva e Simbiogênese, NITAS, que desenvolve atividades experimentais na área da interface entre corpo, cérebro, mente e máquina, visando gerar novos produtos e processos de políticas de reabilitação envolvendo situações críticas de déficits e lesões. Dentre as suas publicações, podemos destacar o seu livro Nômades de Pedra, Teoria da Sociedade Simbiogênica. Bom, em primeiro lugar, meio bom dia, meio boa noite, e agradecer ao professor William por ter convidado, nosso parceiro da rede, ao Paulo, que é o nosso coordenador, de alguma forma, e também parabenizar a equipe toda da Fiocruz pela brilhante organização e qualidade do evento. Eu vou tentar, inicialmente, construir algumas metáforas conceituais para entender um pouco a abordagem teórica dos projetos e depois, efetivamente, apresentar também, a nível mais demonstrativo, rapidamente, algumas questões específicas do projeto, alguns resultados específicos para a gente fazer uma interface, né? E, no final, indicar algumas colocações, algumas ponderações. Bom, temos aí algumas metáforas, uma delas do século XIX, de Nietzsche, né? Imediatamente colocando que é preciso pensar, libertar o homem, né? Libertar a vida do homem, né? De alguma forma, isso, com seu gênio, de alguma maneira, atormentado. E isso tem implicações extremamente grandes, no sentido de que toda a perspectiva, desde o iluminismo, né, é efetivamente uma perspectiva de centrar o homem na forma homem, a vida na forma homem, como, de fato, um princípio que rege quase todas as medidas das coisas, princípio humanista, né? Bom, quando eu estava um pouco organizando esses slides, por coincidência mesmo, o professor Dennett esteve em Porto Alegre, lá na minha região, no sul do Brasil, agora, domingo, e eu realmente estava pensando nele quando a gente começou a trabalhar um pouco isso. Ele me falava, assim, a gente falou para nós, no domingo, em conversas informais, que em torno de 120 milhões de americanos ainda acreditam que o homem é produto de um design inteligente, né? De um Deus capaz de produzir, fabricar a partir do barro e de uma costela, né, a vida, né? E realmente uma das questões que ele coloca nesse livro, que é antigo, né, polêmico, e mesmo Darwin ter sido umas ideias brilhantes do século XIX, até hoje muitas vezes ainda ela é polêmica, a noção de que, de fato, esse design humano não existe, né? De fato, a gente, olhando ao macaco, um bonobo, e efetivamente entender que a vida é produto de uma interação entre recursos e natureza. Isso é realmente algo espantoso, de alguma forma. Claro que, efetivamente, o DNA mostra que nós temos apenas, e eu boto entre aspas, né, sobretudo a partir das palestras todas que nós ouvimos aqui, 1% de diferença de um chimpanzé. Esse 1%, efetivamente, é muita coisa. Na escala nanométrica, então, nem se fala. O DNA é imenso, né? E se nós esticarmos a fita em torno de 1,5 metro do DNA, cabe-se lá em torno de 3 bilhões de letras. Efetivamente, apenas 15 bilhões delas nos diferenciam dos macacos, né? Mas, efetivamente, também, nós já sabemos muita coisa sobre a vida quando ela surgiu, de alguma maneira, sobre essa película que cobre o planeta, essa fina película que cobre o planeta, mas, de qualquer forma, nós sabemos muito pouco sobre a passagem, a emergência das rupturas que gerou a vida tecnologicamente inteligente.
Recentemente foi feito um trabalho estatístico, efetivamente, né? Indexando principalmente as áreas, chamadas de áreas uma área que evoluiu muito pouco em todos os vertebrados, uma região muito pouco do genoma que evoluiu nos vertebrados, área de aceleração humana, e, efetivamente, nós vemos que, do ponto de vista do macaco para o homem, aí sim a diferença aumenta substantivamente, né? E não é necessariamente tem a ver com o tamanho do cérebro, às vezes tem a ver com também o modo de funcionamento, né? Então, efetivamente, de uma galinha para um chimpanzé, nós temos apenas 2 letras de diferença. De um chimpanzé para o humano moderno, 15 letras, 18 letras, desculpe, 15%. Mas... Então, na verdade, se trata de uma ideia perigosa, é isso que eu quero chamar, a ideia perigosa de Darwin. Essa ideia de que não há um design inteligente, e eu quero associar essa ideia perigosa a mais outras 2 ideias perigosas. A primeira ideia perigosa é realmente a quebra da abordagem iluminista do homem universal, né? No sentido de que esse homem universal que tem estatuto, né, universal dos direitos, inclusive dos direitos humanos, e que passa a partir daí a noção de que o homem não é universal e nem sequer será homem para o resto da existência, e que o homem é um produto histórico da sua conexão, da sua relação, da sua mutação entre recursos e natureza. A terceira noção perigosa, da ideia perigosa de Darwin, se a gente for avançar, e essa é muito mais perigosa, do ponto de vista de nossas metodologias, é a noção de que, de fato, a própria natureza agora tem história, não mais a cultura, a produção da cultura ou das ciências do espírito, mas a própria natureza tem tempo, tem temporalidade, basta ter história. Então, a noção, talvez, de protocolos universais, diagnósticos prepotentes, congelam realidades, podem, de alguma maneira, ter que agora conviver com relatividades, diversidades e simultaneidades, probabilidades, outros tipos de equações, talvez não tão abertas, porque o próprio universo está em andamento, expande. Bem, uma das características que já foi falada aqui também, sobre problemas dos riscos, é que a abordagem reducionista trabalha as dimensões, efetivamente, de toda a realidade, desde o plano máximo da potencialidade do universo, do tamanho máximo do mundo, até o plano mínimo, seria aquele recurso mais infinito, mais o fim da matéria absoluta, como se fosse produto de um único plano da realidade, onde que tudo se resolve é um problema simplesmente de diminuir em escalas. Diminuir escalas e diminuir o conjunto de propriedades, e tornando cada vez as questões mais simples, porque menores. Todo esse mecanicismo, né, pode estar, de alguma forma, equivocado. Então, uma questão que nós trabalhamos efetivamente essa, de que o plano básico da realidade não é único. A realidade, a física quântica já nos mostrou, e tantos outros efeitos, próprios efeitos, não só os efeitos quânticos, mas os efeitos também macrofísicos, né, escalas muito mais astronômicas, mostraram que a realidade é descontínua. Aquela unificação que Galileu fez e todos os modernos fizeram, de medir um único plano, uma única realidade, pode ter sido uma grande falácia, e parece que sim. Bom, então, continuando assim, terminando um pouco as metáforas conceituais, quem sabe nós trabalhamos a possibilidade de pensar a perspectiva da noção de dobra da própria realidade, de uma realidade que se dobra, e ao se dobrar, se complica, e ao se complicar, gera integração entre superfícies. Se gera integração entre superfícies, ela gera interfaces. Essas interfaces, né, que permitem, inclusive, que vocês já tenham acesso a essa tela. Mas essas telas, simultaneamente, têm interfaces não visíveis aos sentidos humanos,
que estão aqui na mesma janela, na mesma interface, na mesma superfície. Então, são dobras de realidades singulares. Cada singularidade tem suas regras, efetivamente suas regras ligadas à sua ecologia específica, que, em contato, alteram e fundem borramentos, né, e que podem trazer consequências muito complexas, né? Noções do que está dentro e o que está fora do conjunto. Então, quando falamos em homem, nós falamos em homem como moldura homem, aquilo que tem um limite do que está dentro de nós e aquilo que é um limite da nossa moldura fora de nós, né? Então, efetivamente, essa moldura, né, homem, né, numa abordagem macrofísica, convive também com outras interações, né? Por isso, nós vamos usar esses conceitos para trabalhar toda a interface da interação máquina e humano. Recentemente, a gente fez um trabalho de mapeamento das aulas teóricas que nós fazemos, e o trabalho que nós fizemos é exatamente isso, é mapear toda uma comunicação não acessível imediatamente às palavras de uma aula teórica, mas fundamentalmente importantes para o próprio processo da comunicação, são os microrritmos corporais. Efetivamente, muitas interfaces comunicacionais não são palavras, né? Se falou aqui na possibilidade de conexões e de comunicações máquina e cérebro, né? Em alguns experimentos. Quando essas comunicações se efetivam numa escala da semântica, bom, isso se torna absolutamente complicado. Bom, vamos adiante. Então, um dos problemas do reducionismo, ao reduzir toda a escala da micro-realidade ou da nano-realidade, as consequências macrofísicas é que tudo passa a ser determinado, efetivamente. Tudo passa a trabalhar em uma cadeia onde não passa pelas dobras. E não passa pelas dobras e pelas rupturas de janelas de interfaces, onde tudo que está acontecendo, de fato, pode efetivamente ser... Eu posso, a partir de um DNA, programar asas para os humanos? Posso. Há essa capacidade de interferência da escala de uns 100 nanômetros, ou de as interfaces para a minha escala de fabricação de asa, e integrar isso biologicamente no sistema bioquímico. Então, muitas coisas do próprio DNA, hoje está sendo, inclusive, discutida, isso é uma matéria muito recente, mas muito interessante também, sobre equívocos, né, que não preciso nem dizer os interesses, evidentemente, do projeto Genoma, que foi, inclusive, colocado na Bolsa de Valores. Foi colocado na Bolsa de Valores como 100 mil microinformações. Depois se reduziu, primeiro se pensava que era 300, e eu investi em 100 mil, e depois, no final, só tinha 25 mil, menos que uma mosca. Sem falar dos interesses, agora nós estamos nas clonagens celulares, importante, essa implicação mecânica do micro para o macro, do nano para o micro e para o macro, que é uma questão que a gente quer fazer. Primeiro, discutir, e um baque muito forte com as ciências cognitivas, de que reduziu praticamente o tratado e o trabalho sobre a percepção e a concepção da vida à computabilidade informacional. E a computabilidade informacional não só na escala macrofísica, mas na escala do byte ou na escala da nano, né? E, efetivamente, toda uma perspectiva não computável como algo que não existe, né? Bom, continuando sobre a dobra da fronteira, existem os efeitos da dobra, né? Efeitos das dobras. E um dos efeitos principais que é fundamentalmente o seguinte, que é uma singularidade, sim, mas há uma simultaneidade. O que está ocorrendo no plano molecular comigo nesse momento, e nesse momento está ocorrendo com vocês, também em singulares, efetivamente, simultaneamente estão operando, né, comportamentos molares, visíveis pelos meus sentidos, pelos meus olhos, pelo aquilo que eu estou observando. Simultâneo. Eu não tenho como ter acesso aos dois simultaneamente, a não ser reduzindo a complexidade. E se eu reduzo a complexidade, eu tenho que estar consciente que eu estou reduzindo a complexidade.
Borrosidade é um pouco o conceito interessante da lógica Fusio, teoria dos conjuntos, que é um pouco você borrar as fronteiras. Borrar a fronteira do humano e do não humano. Sem isso, eu não conseguia fazer nada para as crianças que estão com lesão, efetivamente, que chegam lá nas nossas pesquisas, nossas unidades de pesquisas. Exatamente por a gente permitir borrar a fronteira do humano pelo não humano é que permite a gente fazer as interferências. Primeiro, sobretudo a partir de uma noção de déficit humano, aqueles que estão abaixo das habilidades humanas por lesões. Mas também, efetivamente, que é a tendência, inclusive militar, forte, da amplificação do humano a partir da interface da máquina e do conhecimento, né? Borrar a fronteira. Borrar a fronteira. Né? Borrar a fronteira, por que eu não atravesso a parede e o sinal do celular atravessa e chega no meu bolso? Ultrapassa a bordeira. Quais são os limites do borramento em cada escala do plano da realidade e cada dobra da realidade? Como é que ocorrem as relações sistêmicas? Uma das coisas que eu fiquei muito feliz aqui nesse encontro, pela primeira vez, eu comecei a falar na relação de nanotecnologia, não mais como nanotecnologias, interdisciplinaridade entre as nanotecnologias, mas como abordagens envolvendo uma noção sistêmica da nanotecnologia. Ou seja, as moléculas agora realmente têm que ser interagidas, têm que interagir, efetivamente, no campo orgânico, com o DNA, DNA com a célula com o corpo com o ambiente. Estamos chegando lá, né? Realmente isso é um sistema, eu não posso pensar isolado. E como isso é difícil isso na ciência disciplinar, como é difícil a ciência entender as conquistas que a ciência disciplinar efetivamente conquistou, porque agora ela só consegue ir adiante rompendo com as suas disciplinas, e ela não consegue. A simbiogênese é a base da nossa teoria, o campo que a gente trabalha, que é a base dos símbios. Os símbios é esse borramento da fronteira, quando há uma unificação. A simbiogênese é em homenagem a uma americana também, que trabalha, expert sobre a ciência da vida, microbióloga, e efetivamente a ideia, a Lee Margulis, talvez aqui no Brasil conhecem mais o marido dela, Carl Sagan, que é falecido, divulgador da ciência. E a ideia nossa exatamente é essa, é construir famílias de símbios, né, e de interação entre os símbios e o corpo humano, e o cérebro, efetivamente. A hipótese geral que a gente tem, eu sei que parece uma coisa de ficção científica, e aqui foi dito aqui antes, eu concordo, em parte, discordo por outro, cada vez mais a ficção e a ciência têm que estar muito em andamento, muito junto, quer dizer, não há essa separação tão antagônica como se a ciência moderna não produzisse magia, né? A coisa que mais a ciência faz é se mover em torno da magia, do pensamento mágico. Mesmo a ciência objetivamente dura, ela se movimenta por um tipo específico de construção, e cada vez mais a fronteira entre a ficção e a ciência são necessariamente, claro que elas têm as suas singularidades, como aqui foi falado, mas ela tem que conversar e aprender mutuamente, né? Foi sempre assim, durante a história da ficção científica, por exemplo. Mas, então, a metáfora é essa, de que nós estamos emergindo por uma nova espécie, não mais darwiniana, porque os nossos recursos não são mais só a interação bionatural que nós construímos no tempo com a natureza, mas a partir do momento quando a tecnologia também se agregou um conhecimento sofisticadíssimo sobre a vida, sobre a interação do mundo, ela passa a interferir diretamente com essa evolução. Sobretudo do ponto de vista de espécie, não do ponto de vista, efetivamente, de intraespécie. Porque o que acontece? Porque, efetivamente, os recursos vão se dividindo, quer dizer, não é fácil você ter acesso a recursos. Eu estava conversando ontem com um taxista que era mineiro, também, eu sou mineiro de origem, apesar de estar no Sul há muitos anos, e a gente estava conversando sobre o nosso vice-presidente do Brasil,
que ele é agora me esqueci o nome dele, José de Alencar, exatamente. Ele diz assim, se ele pegasse conjunto das 32 cirurgias que ele fizesse e entrasse na fila do Sul, ele não teria recebido ainda nem sequer a primeira agenda da primeira. Então, quer dizer, se ele fosse pobre, efetivamente ele estaria morto. Então, eu só estou dando esse recurso, dizendo que, primeiro, é extremamente glorioso a luta do presidente pela vida, e acho que isso é fantástico, que tem que ser feito, e inclusive nos ilumina. Mas, efetivamente, o acesso à vida de forma mais complexa, a partir da agregação do conhecimento, não vai ser uma coisa tão fácil para todo mundo. A gente sabe que não vai ser. Então, aqueles que vão ter de um lado e que não vão ter de outro, serão, quem sabe, no futuro, os nossos primos gorilas, com alguns um pouco menos sofisticados que nós. Bom, mas vamos adiante. Aqui são as 3 famílias de máquinas, e elas amplificam. As máquinas, elas fazem amplificações extremamente de símbios, né? Desde o nosso primeiro osso, que nós pegamos lá, e negamos o osso como osso e transformamos ele numa ferramenta muscular, a minha amplificação muscular me tornou capaz de poder domar animais mais fortes que eu. Essa amplificação muscular, ela é um símbios. Ela é um símbios, e esse símbios muscular está presente em quase todas as grandes ferramentas, desde uma caneta, desde qualquer outro tipo de amplificação muscular. As máquinas sensórias, aí nós começamos a entender um pouco como é o funcionamento do cérebro, que é a partir, sobretudo, da abordagem dos espelhos, dos neurônios espelhos, do espelhamento do mundo. Vocês, quando olham para essa tela, vocês acreditam que ela é real. E se fosse uma novela das 8 com um drama de tristezas ou de horror, vocês estariam chorando ou emocionados, mesmo sendo pixels. Porque o símbios é essa amplificação sensória da voz e da imagem, do microfone, do som, do celular, que acaba de armazenar, a partir, claro, de todo o processo eletromagnético, do magnetismo, do infogênio, da microinformação também, esse domínio, né, efetivamente, que a gente adquiriu, de forma de guardar signos e capaz de forjar significados. Bom, a mesma coisa acontece com as máquinas cognitivas. As máquinas cognitivas, que são as máquinas que começaram com a lógica booleana no final do século XIX, e que depois com a máquina de Turing, essa coisa genial, e eu não acredito que a gente vai resolver o problema de entender o universo nanométrico com uma máquina de Turing. Ela chega no micro, no detalhamento do micro. Nós vimos aqui que, quando chegamos na nano, o universo singular da nano, ele é extremamente aberto, é um sistema aberto, depende muito da interação. Quer dizer, cada momento interativo pode... a interface da subjetividade do experimento já altera, às vezes, até as próprias pessoas que estão realizando o operamento, as reações e as propriedades em questão. Então, não é a mesma coisa, o nível de complexidade é muito maior. Bom, a máquina cognitiva é a capacidade de você pegar e replicar a lógica, sobretudo a lógica binária, e a capacidade de recuperação de computabilidade informacional, que é uma coisa que o cérebro faz e não é a melhor coisa que ele faz. Nós somos muito ruins nisso. O cérebro é muito bom em muita coisa, e uma coisa que nós somos muito ruins em computabilidade informacional. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que o meu cérebro é extremamente ruim de memória. Não é que nem um computador que guarda tudo, que lembra tudo, sempre. Inclusive, às vezes, que eu peço para ele lembrar das vezes que ele lembrou antes. Todas as vezes que ele lembra, não só as vezes que ele está lembrando, mas todas as vezes que ele foi preciso lembrar das vezes que eu recuperado. Ele está sempre lembrando, ele não aprende nunca, não esquece nunca. Ele não consegue esquecer. Quer dizer, como é que ele pode aprender alguma coisa? Bom, a máquina computacional, que é essa coisa fantástica de guardar esse conjunto de informação, e numa velocidade de 1 bilionésimo de segundo, é infinitamente comparável com minha máquina cerebral de memória, até porque o conceito de memória humana do meu cérebro não pode ser esse, não é esse. Minha memória humana está ligada ao esquecimento, não está ligada à lembrança, e efetivamente está ligada a um processo muito mais lento, que é 1 milionésimo de segundo, né? Que não tem nem como competir em termos de velocidade.
Então, mas são máquinas cognitivas que me permitem um hipercórtex, que é a minha memória. Eu tenho tudo que eu estou falando aqui, eu só estou falando aqui porque está guardado no meu computador. Eu trago, não preciso guardar mais toda vez na oralidade, fazer um conjunto de histórias repetitivas, que nem um chapeuzinho vermelho, para lembrar do que eu estava lembrando. Agora eu tenho mecanismos de amplificação cognitiva. Bom, ecologias, então, imensas. Isso aqui foi uma experiência de 97. Né? Uma barata, onde foi associada a ela o sistema nervoso da barata, tirando a antena, um chip, e essa barata ela é controlada pelo controle remoto. Claro que uma barata desse tipo dura muito pouco. Não porque alguém vai pisar nela, mas é porque nossos sistemas são bastante reativos a qualquer tipo de intervenção dessa espécie. Recentemente a gente esteve trabalhando com o Nicoleles, lá em Natal, que estão fazendo interface cérebro e máquina a partir de forma bastante interessante, na parte de neurônios motores, equipamentos movidos, inclusive, diretamente do cérebro com programas. Mas, se você botar um eletrodo no cérebro, te prepara porque as glias vão matar imediatamente. Não vai durar muito tempo. Né? Então, não é assim. Esse borramento da fronteira não é uma coisa tão fácil. Né? Por isso que, às vezes, a ficção científica reina também na ciência. Agora, eu vou falar um pouquinho das nossas pesquisas. Nós somos um núcleo de unidade interdisciplinar. Eu faço um tipo de sociologia tão diferente que nenhum sociólogo consegue entender. E, efetivamente, a ideia na nossa equipe é trabalhar a interface neuro e também a clínica com toda a discussão da aprendizagem, do déficit de aprendizagem, e nós estamos trabalhando com crianças. Das motivações básicas nossas é que o conceito de melhoramento humano, sobretudo sob a hegemonia dos americanos, está muito preso à noção de algumas áreas específicas do conhecimento. Na área de nano, na área de biotecnologia, na área de engenharia da informação e as ciências cognitivas, que estão ali também. E a gente quer chamar a atenção que esse tipo de melhoramento humano tem um resultado muito pequeno. Máximo, a gente vai chegar nos aparelhos, em alguns resultados de produtos aqui e acolá. É necessário integrar várias áreas. Outras áreas, inclusive, estranhas. Por exemplo, a gente trabalha com fonoaudiologia. Né? Por exemplo, uma coisa muito interessante, por exemplo, uma criança com lesão e que tem que entrar em idade escolar, que não tem capacidade de aprender a falar, como é que um sujeito que aprendeu a estudar fonoaudiologia, quer ensinar as crianças a aprender a falar bem ou falar adequadamente, vai fazer isso, integrar com crianças que não falarão. Então não é mais um problema do fonoaudiólogo. Como não é um problema do fonoaudiólogo? É só relacionar o problema da fonoaudiologia com o problema da alfabetização. A questão da fala e a questão do som e do significado dos fonemas não é só um problema clínico, é um problema também escolar. Mas para enxergar isso, eu tenho que começar a dialogar com o educador, com os pais. Então, não adianta eu só ficar preso no meu modelo de meia dúzia de engenheiros e fazer um bom aparelho. Tem que integrar isso com todas as dimensões das implicações que o projeto está. Esse caso aqui é de um guri, uma criança de 7 anos. Ele tem uma síndrome perissilviana, é uma lesão no sílvio, uma fissura. Essa fissura é muito perto da área de Broca. Você sabe que a área de Broca é uma área ligada à linguagem. E ela tem possibilidade de entender, sim, pela ressonância nós verificamos isso, de produzir significados, de entender a linguagem, mas não tem dificuldade de produzir a parte motora da fala. Por isso, vai ter déficit, efetivamente, de fala, e tem déficit de fala. E o mais interessante é que essas crianças poderiam ser atendidas se chegasse mais cedo até as clínicas. Mas as pais, sobretudo as crianças pobres, e essas nossos pacientes são do SUS, são crianças que chegam até nós porque têm o desafio de chegar à escola, e aí vão ter que levar na escola porque a lei obriga. Não sei se elas iriam se a lei não obrigasse. Né? E aí você tem que enfrentar o problema, né? Tornar publicamente a tua situação de que tem um filho com um problema, uma filha com um problema que tem que ser enfrentado clinicamente. Mas se isso for identificado desde o nascimento, desde o parto, e são tudo crianças que tiveram lesões no parto, isso seria muito mais fácil, porque nada é melhor
e mais inteligente de reações e de simbióticas de que usarmos o próprio corpo como ajuda de apoio à reabilitação. Ele ajuda muito mais do que os nossos mecanismos que a gente faz em laboratório. Então, com as crianças com um nível elevadíssimo de plasticidade, tudo para ser feito, tudo a ser organizado, seria muito mais fácil ser resolvido uma série de situações. Mas, infelizmente, isso não acontece. O aparelho, nós estamos desenvolvendo um aparelho, esse aparelho é um aparelho que ele é nômade, então ele vai ser acoplado no braço da criança e ela vai emitir a fala converter texto em fala a partir desse aparelho. Vamos passar um filmezinho só para vocês verem um pouco sobre a ideia do projeto? Eu vou narrando aqui. Então, a ideia é assim, você já tem um trabalho, você nota que ela tem uma dificuldade de correr muito forte, isso gerava um problema de autoestima, então envolver a fisioterapia. Então, uma órtese neural inferior era fundamental para melhorar, inclusive, a autoestima da criança, para ela poder brincar com os colegas, etc, etc. Bom, isso tem a ver com o aparelho? Muito. Tem que ter autoestima para poder aprender a converter texto em voz. Bom, ela precisa usar o mouse, precisa ter toda uma órtese superior para lidar com isso. E ela vai lidar com jogos e aprendizado e acelerar o aprendizado. A gente precisa identificar quais são os conhecimentos pré-escolares que ela tem e que tem que ser mapeados, e o software ajuda. Porque ela já tem aprendizados pré-escolares, mas como ela está presa dentro dela, ninguém comunica com ela, a gente precisa saber como é que isso está ocorrendo. Então, estabelecer protocolos, desenhos, etc., formas de fazer esse processo vir à tona. Isso é uma ideia de... Esse é o aparelho onde a gente está trabalhando muito componente nanométrico, onde está trabalhando a interface de tela, onde ele vai estar ligado também a um desktop, né, efetivamente, que é o alimentador do módulos clínicos, né, que vai junto ao braço da criança. Aqui é um segundo caso, e esse caso é de uma menina de 14 anos, um pouco mais radical. Então, vocês notam, não sei quem é mais da área vai realmente saber, que ela tem lesões muito mais profundas, né? Tanto de formação sistêmica de todo o córtex, mas também na parte do aprendizado e da expressão da fala e da linguagem. Ela só movimenta praticamente bem o pescoço para cima, né? E aí, para ela, então, efetivamente, nós temos que pensar um outro tipo de solução. A solução é um acoplamento sedentário na cadeira de rodas. E a interface de fazer ela construir uma comunicação por fora é a partir do infravermelho e com o mouse à distância. Vamos ver rapidamente aqui o filme, pode ser? Foi feita uma ressonância, né, com anestesia geral, tem muita dificuldade. Não se tinha, na SUS não se sabe nada sobre o que tem. Né? Inclusive, tinha um laudo de uma tomografia dizendo que estava normal o cérebro da criança. Né? Esse é mais ou menos um experimento mostrando, né, que o mouse agora passa a ser sumido pela cabeça. Então, todo movimento agora da tela é feito pela cabeça, ali que eu estou fazendo. Então, entra, interage com os jogos. Toda a interação de alfabetização provavelmente vai ser a partir daí. Então, isso é a cabeça. E a boca, quando eu abro a boca, eu clico. Cliquei com a boca. E totalmente com a interface já para o Windows.
Isso também. Cabeça, só com movimento de cabeça. E boca. Claro, para você virar um avatar desse, tem que treinar bastante, né? Assim não fácil, né? Bom, nossos projetos que nós estamos caminhando agora para o futuro, mais para 2012, é trabalhar com exoesqueleto. A gente já está fazendo trabalhos clínicos e, efetivamente, de relatórios de campo, né? A ideia aqui é para paraplégico e abandonar essa concepção de cadeira. Inclusive, estava o pessoal aqui da área de Israel, um dos projetos mais avançados de exoesqueleto no mundo hoje para paraplégico é em Israel, que foi copiado para militares por Estados Unidos. Bom, e toda a pesquisa, inclusive, está, de alguma forma, também encomendada para os americanos até 2014, lá de Israel. Pessoal que vem com lesões da guerra do Iraque. Nós vamos ver o seguinte, a ideia do exoesqueleto é que, claro, a nossa evolução botou todo o nosso esqueleto, efetivamente, para dentro, a espécie humana jogou para dentro e tornou essa plasticidade da nossa pele em interação com o mundo, né, que faz essa aventura da gente viver. Quer dizer, simplesmente sair na rua e chegar em casa é uma aventura de você chegar vivo, né, porque qualquer alfinete pode te penetrar e colocar em risco a tua situação. Bom, eu vou inicialmente mostrar uma noção de exoesqueleto de amplificação motora, que é um exoesqueleto militar. Eu estou já terminando, eu sei que vocês já estão chegando ao limite. O filmezinho, só tem mais 2 filmezinhos e aí termino. Esse é um projeto militar de Berkeley. São nada mais, nada menos, cada um desses são 50 quilos. Esse cara para ele, isso aí é como se fosse uma sacolinha de supermercado. Então, na verdade, é uma noção de amplificação, né? Não de déficit. Essa noção de simplificação é importante, porque vocês notam que, vocês estão vendo, quando estão vendo, vou falar. Alguns projetos de déficit, de ciborgue, hoje, já estão sendo proibidos de competir nas Olimpíadas nas Olimpíadas normais, porque os caras estão ficando melhores que os humanos. A complexidade desse material é uma coisa, olha só a mobilidade, olha o que significa você guardar algo desse tipo. Sim. Se veste o exoesqueleto, vira-se um super soldado. Pode correr também por algumas centenas de quilômetros, com mais facilidade, certamente. Ele tem interface de lasca de silício, logicamente, com programação, microfísica e... Os componentes todos são de bastante flexibilidade de manuseio. Não é fácil fazer esse tipo de flexibilização. Ele tem interface. Agora, esse exoesqueleto realmente é para que nós estamos trabalhando e analisando. Vamos passar o filmezinho, bem rapidinho. São três processos importantes. O primeiro é o vestir o exoesqueleto. Para um paraplégico não é uma coisa tão fácil. Quanto maior a autonomia da vestimenta do exoesqueleto,
mais flexibilidade ele tem. Então, isso é uma coisa que nós vamos precisar muito tempo para desenvolver esse nível de flexibilidade e não dependência, né? Então, na verdade, é uma interrupção de sinal. Todo o processo é mecânico, não tem lasca de silício. Nós vimos o seguinte, é para vestir, olha a dependência, quer dizer, tem 2 pessoas para ajudar a vestir. Então, isso é um problema inicial. Pois nós descobrimos que um processo totalmente mecânico ele é mais difícil de fazer, mas se torna mais barato no final. Se bota lasca de silício, facilita muito o disparador, dispositivo de disparo, mas ele se torna um exoesqueleto de 15, 25 mil dólares, né? Agora, o segundo processo é ficar de pé. Também, no caso, aí não, alta dependência, né? São tudo processos que estão sendo mapeados para serem enfrentados, né? De forma mecânica e de forma com lasca de silício, quer dizer, eletrônico é mais fácil. O terceiro é andar, né? Ele anda com andador, se ele já anda mesmo. E o mais difícil é esse, com andar sem o andador. Claro que jamais vai poder dispensar a bengala, né? Sabe que a parte mais difícil é o equilíbrio do andar. Aqui é muito difícil você tem que o cérebro tem que aprender a andar. Você tem que aprender a andar com os ombros, né? Porque é o ombro que faz o disparo do processo da perna. E para quem realmente no meu caso aí que não estou lesionado, bom, se ele me solta eu caio de nariz no chão. Muito difícil. É um trabalho de reandar, de reaprender. O cérebro tem que reaprender a andar. A parte clínica também é fundamental. Sem uma interface clínica, não há possibilidade de enfrentar o projeto. Não só de engenharia, e design também, de cálculo de energia que é gasto em cada processo. Bom, é isso aí. Vamos mais adiante. Bom, então, para finalizar, nós temos, então, 3 grandes escalas, né? A escala molar, com a sua singularidade, a escala microfísica, com os lascas de silício, interface simultânea com a janela, né? Com aborramento molar, e a terceira escala molecular, que é essa que parece que é a grande perspectiva que nós encaminhamos para o futuro. Esse senhor aqui enxerga, tá? Com uma sinapse direta, aquela conexão ali está direto na sinapse dele. Bom, então a minha brincadeira anterior era essa, né? Então, no fundo, chegamos a um determinado momento onde os humanos, a espécie humana, efetivamente vai continuar intervindo na natureza com seus recursos, né? E aqueles que têm acesso a um conjunto de conhecimento, efetivamente poderão alterar o percurso da evolução, e aí chamam isso de uma perspectiva simbiótica, de uma interface do orgânico, úmido, e com a interface seca, inorgânica. A diferença fundamental, me parece uma questão importante, não é a busca de Android na escala nanométrica, mas de buscar ações de apoio e cooperação simbióticas numa perspectiva supramolecular. Isso realmente é o grande avanço que nos parece que vai ser a grande interação para o processo futuro. Então, imagina-se espécies programadas com uma maior duração, e essa taxa de duração vai ser discutida e paga na farmácia, né? Quanto você tem para pagar para isso? Se imagina programas capazes de manter níveis de adultos de descarte de colesterol para mesmo depois de 50 anos. Imagina homens produzindo 7 miligramas diários de testosterona e mulheres continuando a produzir estrogênio também a mesma idade, mesma intensidade aos
50 ou como se fosse uma adolescente. Então, imagina comprar na farmácia inibidores radicais livres ou superprogramas de defesa de infecções. Então, imagina agora o acesso disso para aqueles que não têm acesso, né? Finalizando, então, há uma combinação, né, de complexos sistemas de referência de espaço e tempo que tem que ser trabalhado de forma transdisciplinar. E essa é a minha última lâmina, eu te garanto. Só para vocês chamarem a atenção, que eu digo ia deixar uma mensagem no final, e a mensagem é essa. Lá na região sul, primeiro no Rio Grande do Sul, depois isso com toda a região sul, nós conseguimos montar uma moção para levar no Encontro Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil, para desmontar a lógica, como estavam sendo montados os grupos de discussões, tipo a nanotecnologia, né, a microeletrônica, a biotecnologia, como grupos fins, e trabalhar isso como grupos meios de apoio à saúde, à ecologia, à agricultura, aos sistemas urbanos sustentáveis, ou seja, fazer integrações suprassistêmicas das discussões. Bom, certamente vocês sabem que isso foi derrotado. E me parece que o futuro, enquanto esses diálogos não ocorrerem, esses protocolos de comunicação disciplinares estabelecerem diálogo entre surdos, me parece que isso tudo ficará muito difícil para a gente ter saltos mais rápidos. Obrigado e muito obrigado também pela paciência e tolerância de vocês.